Irmãos, nós iniciamos o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 1 a 11 nós temos o Evangelho da pesca milagrosa, o Evangelho da vocação de Simão Pedro. Jesus, contextualizando este Evangelho, Jesus que está à margem do lago, então ele senta na barca de Pedro para falar às multidões que estavam ali se aglomerando para escutar seus ensinamentos. Porque ele sabia, que por um fenômeno acústico, falar no sentido barca, multidão, barca, margem, as pessoas escutariam com mais facilidade. E ele se aproveitou deste fenômeno acústico para que as pessoas pudessem escutá-lo melhor. Então, quando Jesus termina de ensinar as multidões, ele diz para Pedro: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Irmãos, Pedro era pescador, esse era o seu ofício, ele sabia pescar. Ele passou a noite inteira pescando em boas circunstâncias, ou seja, não havia sol para afastar os peixes da superfície. Não tinha converseiro, barulho, era mais silencioso o pescar à noite. E as circunstâncias que Jesus pede para Pedro lançar as redes são muito mais dificultosas. Tem o calor que afasta os peixes, tem o barulho que afasta os peixes. E Simão Pedro, sabia disso. Porém, a resposta de Pedro a este convite de Jesus é o seguinte: mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Irmãos, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, pareçam contrárias e que nada vá mudar, neste caso do Evangelho, lançar as redes para pescar peixes, mas também é um convite de Jesus para a sua igreja, para nós, lançarmos as redes, avançando a águas mais profundas, para que também sejamos pescadores de homens. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias e que nós, levando o Evangelho, levando a boa nova, levando o conhecimento de Jesus a outras pessoas, pareça que nada vai ser modificado, nós precisamos, assim como São Pedro, em atenção à palavra de Jesus, avançarmos, termos coragem de avançar para as águas mais profundas e semear a palavra e levar o Evangelho. Por quê? Porque nós somos meros instrumentos de Deus. A graça de Deus opera através de nós, se for a vontade dele, e se for a vontade do Pai, nós atingiremos, nós pescaremos, nós tiraremos pessoas da ignorância, levando elas ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da verdade, para que assim possam deixar-se transformar, terem suas vidas transformadas, seus corações transformados pela palavra de Deus. Nós precisamos confiar na graça, irmãos. Mesmo quando pareça que nós não temos poder, e nós não temos mesmo, mas mesmo quando pareça que as circunstâncias são totalmente contrárias, desfavoráveis, nós precisamos avançar para as águas mais profundas e lançar as redes, porque a graça de Deus pode operar através de nós. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o tema da castidade. Quando a gente fala da importância da castidade, da relação que deve ser em caráter unitivo e procriativo dentro do santo matrimônio. As pessoas acham que a gente é extraterrestre, de outro planeta, e por causa disso a gente vai deixar de dizer, vai deixar de alertar sobre esta verdade da importância da castidade. Por exemplo, a abertura à vida. Casais que planejam, antes mesmo de casar, quero 2 filhos e fechar a fábrica. A gente não vai levar a verdade a esses casais para que sejam abertos à vida, à vocação, à paternidade, à maternidade. Esta verdade no ser das coisas,
Nós vamos deixar de falar porque parece que os casais não vão escutar-nos e então se tornarem abertos à vida? Dentre tantos outros temas, irmãos, que poderia dar exemplo, nós não podemos deixar, por conta das circunstâncias, de levar a palavra, de mergulhar em água, de avançar em águas mais profundas e lançar as redes. Por quê? Porque a graça pode operar através de nós e essas pessoas podem ser pescadas. Aprendamos com Simão Pedro, com São Pedro, que mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, avançou para águas mais profundas, em atenção à palavra de Jesus, e passou de pescador de peixes para pescador de homens, a sua vocação. Tenhamos coragem, não desistamos diante das dificuldades. É claro, a gente não precisa brigar com quem não quer ouvir de bom coração, mas para aqueles que são dóceis às palavras, que não vem impedimento em nós manifestarmos a nossa opinião para eles, que nós semeamos essa palavra, que nós levemos o Evangelho, que nós lancemos a nossa rede, porque a graça de Deus pode operar através de nós. Amém.